Olá pessoal, é uma alegria para mim poder estar com vocês nesse congresso online sobre o matrimônio. Acredito que muitas pessoas de várias partes do Brasil estejam nos seguindo. Eu me chamo Padre Rafael Cerqueira Fornazier, sou atualmente diretor da seção brasileira do Pontifício Instituto João Paulo II para estudos sobre matrimônio e família, dando continuidade a um longo trabalho do bispo Dom João Carlos Petrini, que criou esse instituto aqui, obviamente enviado por Roma, porque esse instituto foi criado pelo próprio João Paulo II em Roma, em 1981, então é um instituto ligado a Roma. Trabalho, por isso, dentro da Universidade Católica, onde se encontra o Instituto da Família, trabalho na teologia e trabalho também no nosso programa de mestrado e doutorado sobre a família na sociedade contemporânea. Fui assessor também da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para a Comissão para a Vida e a Família da CNBB. Foi nesse contexto que eu trabalhei muito, mas continuo também trabalhando com a pastoral familiar a nível nacional e também internacional. Quando nós falamos de pastoral familiar, o nosso tema que está aí proposto é tratar um pouco dos seus desafios, mas é bom lembrar que a pastoral familiar não se resume à estrutura pastoral familiar. João Paulo II, na Familiares Consórcio, aquele documento que talvez você já deva conhecer, que está disponível na internet, no site do Vaticano, que trata da missão da família, dos deveres da família, ele falava da pastoral familiar, mas falava da pastoral familiar no sentido de um pastoreio da família, do cuidado com as famílias, que toda a igreja deve ter a partir do bispo, dos padres, diáconos, ou seja, os ministros ordenados, mas também todo o povo de Deus, todas as instâncias. Não é à toa que a Conferência de Aparecida, a Conferência do Episcopado Latino-Americano em Aparecida, recordou que a família é um dos eixos transversais da evangelização. E por isso um cuidado muito importante de toda a igreja. E é um desafio, portanto, para todos nós, o tema da família. Então, obviamente que quando nós pensamos no desafio para a pastoral familiar, nós podemos pensar num desafio de organização dessa pastoral, mas um desafio também de objetivo, de intenção. O Papa Francisco, no seu recém-documento publicado, Amoris Laetitia, Alegria do Amor, ele insiste muito na necessidade que nós temos de voltar a evangelizar, voltar a anunciar Jesus Cristo a todas as famílias, a todas as pessoas que vivem laços familiares, porque no fundo a grande maioria tem laços familiares. Obviamente que há pessoas que estão sozinhas por N razões. Lembro que nesse sentido já João Paulo II na Familiares Consórcio falava dos sem família, a quem nós devemos também acolher, mas a grande maioria da população brasileira, da população mundial, tem algum laço familiar, ainda que seja somente com a presença do pai ou da mãe, somente com a presença dos dois cônjuges sem filhos, o que acontece, ou às vezes também netos sendo criados pelos avós, mas os pais estão em algum lugar, estão presentes. Ou seja, os laços familiares, eles estão bem presentes na nossa história pessoal, humana, psicológica, preciso dizer, e espiritual também. Por isso nós temos que levar em conta todos esses aspectos. A igreja não se cansa, e o Papa Francisco diz logo no início do seu documento Amoris Laetitia, que ela não se cansa de anunciar a boa nova da família. Ela não se cansa de propor esse projeto que nós lemos desde o início da criação nas Escrituras, da união de duas pessoas, um homem e uma mulher, que dão também abertura à geração de novas vidas e constitui assim um núcleo fundamental da família e da sociedade. Lembremos que a Declaração Universal de Direitos Humanos afirma que a família é o núcleo
o núcleo natural de toda a sociedade, embora hoje haja tendências a negar esse núcleo, a negar essa estrutura familiar para se dizer, aprovar outras. Mas é bom lembrar que qualquer outra configuração familiar sempre faz referência a esse núcleo, sempre se remete a esse núcleo e muitas vezes até necessita desse núcleo para existir. Não é? Ainda que uma relação entre homem e mulher venha a se romper, houve ali uma união, houve muitas vezes a geração e se cria muitas vezes situações desafiantes para digamos assim, a vivência dos laços familiares, laços de filiação, laços de amizade ainda, entre os cônjuges separados que têm que manter a relação com os filhos e por aí afora. Então, quando a gente fala dos desafios da pastoral familiar na nossa igreja hoje, em termos de objetivos, de intenção, nós temos que voltar a lembrar que o primeiro objetivo nosso é anunciar Jesus Cristo, é levar Jesus Cristo para as famílias e muitas vezes também para aquelas que estão em situações precárias, em situações de fragilidade, ou como dizem alguns autores, que nós trabalhamos em uma nupcialidade parcial, ou seja, com a lacuna, com um déficit, com a falta de um dos cônjuges, ou com uma certa provação na relação, enfim. Nós devemos voltar a propor um encontro com Jesus Cristo. Tá? Isso já para também fazer uma ponte com a organização da pastoral familiar no Brasil, isso já a partir da primeira preocupação que a pastoral tem na questão da preparação, né, de como transmitir essa vocação à vida matrimonial e devemos falar também vocação à vida familiar, não só à vida matrimonial. Então, ou seja, esse primeiro objetivo ele é claro. Nós podemos depois falar de vários objetivos em termos de presença, acompanhamento, que vão estar nessa perspectiva do anúncio de Cristo. E é o ponto ao qual também o Papa, o ponto para o qual também o Papa aponta na atualidade com esse texto que ele nos ofereceu recentemente e que também cada um de nós pode encontrar na internet ou adquirir nas livrarias católicas, não é? Ou em sites, no site da Pastoral Familiar, por exemplo. Então, volto a repetir que é importante dizer que a pastoral familiar não se resume numa estrutura, embora a estrutura seja também importante e necessária, não é? E essa estrutura da pastoral, ela não pode, de fato, excluir, digamos assim, todas as outras ações que existem em torno e dentro do seio da igreja e que se complementam e que tem uma convergência para o trabalho com as famílias, que é o que nós queremos também. Quando nós falamos nessa convergência de ações, nós pensamos em muitos movimentos, muitos serviços familiares, mas iniciativas também, às vezes pontuais, né, ou locais que ajudam a estar com a família, no sentido de não só ver a família como destinatária, né, como aquela que nós queremos atingir com o nosso anúncio, mas como aquela também que é sujeito, que é responsável pelo anúncio, pela divulgação da boa nova da família, por si mesma, por aquilo que ela é, tornando-se aquilo que ela é, como dizia João Paulo II, família, torna-te aquilo que tu és. Ela tem essa capacidade também de anunciar uma boa nova sobre a presença de Deus na nossa vida, mas também sobre a própria essência e natureza do ser humano, que é o grande desafio hoje, o grande debate sobre o que é o homem, sobre a sua vocação, sobre valores na sociedade, sobre o que são os valores, o que são os direitos humanos, esse debate concerne também a família. A família está no centro desse debate também sobre o ser humano. Então, em toda a nossa ação de pastoreio, como eu dizia, né, pastoral familiar como organização, ela deve fazer um pastoreio, levando ou juntos, né, juntos sendo conduzidos também por Jesus Cristo, levando Jesus Cristo, sendo conduzido por Jesus Cristo, mas
todo esse pastoreio, ele tem também essa profunda, digamos, implicação a nível de questões atuais na sociedade, em âmbito do direito, da filosofia, da sociologia. Por isso que no âmbito da universidade há muito debate também em relação à família. Quando a gente fala na organização da pastoral familiar, mais uma vez, eu repito, não é importante lembrar, não estou diminuindo a importância da organização da pastoral familiar no Brasil, pela qual eu trabalhei e procurei também, em relação à qual procurei também fomentar iniciativas e motivar para que padres, bispos, né, leigos e leigas se comprometessem com esse projeto. Mas sempre lembrando que nós temos que ter o cuidado com esse pastoreio, que nos concerne a todos, inclusive até lembrar que um dos grandes desafios hoje é justamente a presença e o acompanhamento dos padres. Podemos também falar dos diáconos, os diáconos têm atuado muito, os bispos têm uma preocupação, mas os bispos contam com os padres como seus colaboradores diretos, né, para que possam acompanhar e estar presentes à pastoral familiar. É muito importante que nós percebamos que não basta belos discursos, belas pregações de um padre ou de outro, até de um leigo que às vezes viaja pelo Brasil e prega e fala da família. É preciso um acompanhamento, um trabalho mais concreto no dia a dia, de sentarmos juntos, de conversarmos, de estruturarmos encontros de diálogo, tirarmos dúvidas, às vezes debater, porque não devemos pretender que todos já tenham uma clareza absoluta do chamado, da vocação do ser família. Então muita gente está na caminhada, o Papa Francisco insiste, fazer um caminho, né? A arte do acompanhamento que nós devemos ter, ela acontece no dia a dia. Tem um risco muito grande hoje, talvez, de passarmos o nosso tempo através de palestras, de conferências, como essa também, obviamente. São importantes? São. Mas se isso não se traduz em trabalho concreto nas nossas comunidades, em comunhão na organização, em comunhão na perspectiva de ajudarmos concretamente as pessoas, aí pode ser que alguns estejam indo, talvez, para uma missão muito isolada, muito solitária, não é? De autopromoção, que é muito perigosa. E eu chamo a atenção de vocês para esse ponto, porque é muito importante. Não é? Dos critérios que a gente tem que ter em relação a quem prega, não só sobre família, mas sobre qualquer outro assunto, é como as coisas acontecem no dia a dia. Saber se realmente tem um acompanhamento, se tem momentos em que nós sentamos e nós escutamos e nós acompanhamos, porque esse é o desafio, e que é um desafio muito grande. Tá? Então, para toda a pastoral, para o pastoreio como um todo, mas para a estrutura da pastoral nós temos que pensar se estamos realmente acompanhando as pessoas, se estamos realmente dedicando tempo às pessoas, se estamos realmente disponíveis a escutar as pessoas, até quando elas não concordam conosco, se estamos realmente tirando dos nossos momentos mais importantes para acompanhar situações difíceis, dolorosas, de muitas de nossas famílias. Então esse com certeza é um desafio que está aí para todos nós, para toda a igreja. Né? Os padres são chamados a isso também. Né? Nós percebemos que a pastoral familiar no Brasil tem uma certa lamentação pelo fato de que os padres não acompanham muito. Obviamente que os padres têm muita coisa para fazer, tá? Mas é importante uma conversão pastoral no sentido de maior presença e maior acompanhamento. E também rever as prioridades que nós temos na vida sacerdotal, no nosso ministério, certo? Então, a estrutura da pastoral familiar hoje no Brasil, que é uma das estruturas, podemos dizer, melhores assim em organização a nível até mundial, eu tenho dito isso e vários padres e amigos de outros países confirmam isso para mim. A pastoral no Brasil tem uma estrutura interessante. Agora, essa estrutura que está dividida em chamados 3 setores, o pré-matrimonial, que concerne justamente a preparação, né? Uma preparação não só imediata, mas também remota, depois a próxima, a gente pode tratar um pouquinho disso hoje.
ou em outro momento também aprofundar. Depois, o pós-matrimonial, por preocupação com aqueles que se casaram, como estão caminhando ou não estão caminhando. Depois, as situações, os casos chamados casos especiais, que procura estar atento à situação das nossas famílias monoparentais, por exemplo, né? Onde há somente o marido, somente o pai ou somente a mãe sozinhos, um dos dois sozinho com os filhos, né? Família monoparental, que é um número significativo no Brasil hoje, aproximadamente 7 milhões de lares de famílias monoparentais no contexto, no universo de 57 milhões de lares. Então a pastoral tem essas frentes. Casos especiais também, só para concluir, não se resume também só na questão das famílias monoparentais, tem também a questão dos nossos irmãos divorciados que não se recasaram, que preferem permanecer fiel ao primeiro casamento, como é que nós acompanhamos ou não acompanhamos. Também dos irmãos casados, divorciados, recasados, que também fazem uma caminhada na igreja, querem que nós acolhamos, né? O Papa pede também mais atenção. Também várias outras situações, a situação dos viúvos e viúvas, aquelas situações também especiais de casamentos mistos, casamentos de disparidade de culto, né? Que são casamentos com pessoas de outras religiões e pessoas também de outras confissões cristãs. Então, como é que isso tudo nós acolhemos, nós acompanhamos? Então, a estrutura que a pastoral tem é uma estrutura muito bem organizada, preciso dizer. Esse é o primeiro ponto. Temos muitos materiais que até eu convido você, muitos padres desconhecem, o que é uma pena, muitos leigos desconhecem. Então, você procure, por exemplo, alguém da pastoral familiar na sua comunidade, ou na sua diocese, ou procure o site da Comissão Nacional da Pastoral Familiar. Comissão Nacional da Pastoral Familiar. Ali você encontra muito material para te ajudar, para te esclarecer sobre essa questão da pastoral familiar. Agora, o grande risco que nós corremos na pastoral familiar, que é o risco que nós corremos também dentro da igreja como um todo, é o se apropriar por demais das funções. Não é? Muita gente se apropria e depois acha que só ele, só ela tem o segredo da pastoral familiar. Isso é uma pena, isso tem dificultado muito o nosso trabalho no Brasil, como um todo. É uma tentação humana, obviamente, espiritual também, não é? Nos apropriamos, é um certo poder, são certos cargos, não é? Muita gente viaja, passa o tempo viajando com a pastoral familiar, mas concretamente falta um trabalho na base, né, no dia a dia. Tem a sua família, tem, obviamente, né, mas se lançou na pastoral familiar, na organização da pastoral familiar, tem que ir para além disso. Então, um cuidado muito grande nessa questão da responsabilidade dentro da pastoral familiar, para que as responsabilidades sejam realmente serviços. Muita gente entende que a responsabilidade na pastoral familiar é quase como uma vocação ao matrimônio ou a vocação à vida consagrada, sacerdotal, etc. Mas não é uma missão pontual, é um serviço. E para que esse serviço seja bem feito, é preciso formar sucessores e não se apropriar. Obviamente que o serviço tem que ter um tempo, e quem faz um bom serviço, existem as possibilidades, né, de dar uma continuidade por um segundo mandato, por exemplo. Agora, isso não pode se estender por mais de 6, 7, eu diria, né, 8 anos, 10 anos, né, gente, às vezes 15 anos, o que é uma pena. As desculpas de que não há ninguém ou de que ninguém é preparado devem ser deixadas de lado. É preciso lançar pessoas, ainda que as pessoas não estejam totalmente perfeitas, digamos assim, segundo a nossa concepção. E se não foram preparadas, a culpa também é de quem estava na responsabilidade, muitas vezes. Eu sei que é difícil, muita gente às vezes não quer assumir a responsabilidade, como nós sabemos que também é difícil hoje encontrar operários para a messe, mas é preciso que nós tenhamos um olhar assim, atento à nossa volta, para chamar pessoas, incluir pessoas num círculo, às vezes, que está muito fechado, não é? Em grupos, às vezes, que se fecham e que não permitem outras pessoas entrarem. Então, pastoral familiar precisa estar sempre atento a isso. E dos meios para estar atento a isso é justamente essa relação que nós estamos propondo a nível de Brasil e continuamos propondo
a relação com os movimentos, com os serviços. Quais são os movimentos? Por exemplo, o SCC, né? O SCC é um serviço que é bem prestado em todo o Brasil, Encontros de Casais com Cristo, mas movimento como as equipes de Nossa Senhora, movimento matrimonial mundial, outros movimentos que nós temos, movimento familiar cristão, muito presente no Brasil também, vários serviços nós temos por aí, se eu não me engano, Lareira é um serviço também, nós temos um serviço muito próprio ligado ao acompanhamento dos casais divorciados e recasados, que é o serviço do Bom Pastor, que está em todo o Brasil também e tem outros semelhantes em várias partes do Brasil. Então, um diálogo, uma articulação conjunta é fundamental para que a gente também não fragmente por demais a nossa intenção primeira, que é o anúncio de Jesus Cristo, o encontro com Jesus Cristo de cada uma de nossas famílias. Então, a pastoral atua nessas três frentes: pastoral, família, encontro, estrutura, as três frentes de preparação, pós-matrimonial e daquelas situações onde as pessoas ainda ou não se casaram, não estão convivendo, ou se casaram só no civil, ou são famílias monoparentais, ou são recasados, divorciados. Pastoral atua nessas três frentes, mas isso também, mais uma vez, não é exclusivo da pastoral familiar. Isso é ação de toda a igreja. Todos nós temos que atuar nessas três frentes, e que são frentes com grandes desafios para nós. Aí podemos falar mais uma vez de desafio quando nós tocamos, por exemplo, no tema da preparação ao matrimônio. Se nós falamos da preparação ao matrimônio hoje, existe um déficit muito grande, no sentido em que nós paramos no tempo, nós não modificamos às vezes a linguagem, a metodologia. Ali também na preparação ao matrimônio, muitos padres se acomodam e muitas pessoas se apropriaram da preparação, criando até uma espécie de pastoral dos noivos, que não deveria existir enquanto estrutura, digamos assim. Pastoral vamos todos fazer, é verdade, mas a pastoral dos noivos está dentro da pastoral familiar. O problema é que muita gente se apropria também, mais uma vez, não é? O que é uma pena. E às vezes com metodologia, linguagem, conteúdo, às vezes até em oposição ao que a igreja diz sobre o matrimônio, o que é lamentável também. Então temos que repensar. O Papa Francisco está nos pedindo para repensar. As nossas preparações não estão mais sendo condizentes com a nossa proposta cristã do matrimônio. Nós temos que repensar. Existe um lado cultural? Existe, mas não devemos nos deixar fechar pelo lado cultural. Lembremos que quando um padre vai se preparar para ser ordenado, ele faz no mínimo 6 anos por aí. Quando um adulto se prepara para o batismo, faz no mínimo 6 meses, mas em geral é 1 ano de preparação. Se vamos para a África, são 4 anos em muitos países de preparação para o batismo de um adulto. Por que o matrimônio tem que ter uma preparação de somente 1 dia, no máximo 2? É preciso que nós repensemos bastante. O Papa falou há pouco tempo, e todo mundo talvez ficou um pouco escandalizado, que muitos casamentos católicos seriam talvez nulos. Mas por quê? Porque talvez muitos não foram preparados, pois muitos casamentos começaram, já estão se divorciando. Não é porque somos feitos homem e mulher que já sabemos o que é o casamento. Há muitas coisas que se vivem no lar que nós precisamos aprender com outros casais, também com padres também, que ouvem, porque nós ouvimos as confidências, porque nós estudamos também, porque nós acompanhamos, porque há muita coisa que está ligada à questão da caridade, da conversão pessoal, que hoje é um grande desafio também para cada um. Às vezes nós vamos com uma bagagem de uma vida individual, muitas vezes individualista, com certos hábitos para uma relação a 2, e não queremos mudar, e aquilo se torna então um inferno depois, obviamente, porque se não há transformação, se não houve perspectiva de um casamento, não basta juntar coisas e morar juntos, e somente porque nos deitamos juntos e temos relações sexuais juntos, nos tornamos unidos, mas não é só isso, há muitas questões envolvidas. A compreensão também, por exemplo, do que seja da relação entre amor e sentimentos, paixões, é um grande desafio, porque em nome das paixões, hoje, casamentos são desfeitos e refeitos a todo momento.
Isso vale também para o que nós chamamos o pós-matrimonial, que também é outro grande desafio. Muitos casais jovens tiveram um pouco de preparação, mas muitos não tiveram, e poderiam ser ajudados após o matrimônio. O que nós fazemos muitas vezes? Não é? Nós deixamos esses casais desaparecerem. Ou eles desaparecem, é verdade. Não vamos jogar a culpa somente na igreja. É verdade que muitos não querem. Mas se desde o início fossem bem preparados, depois do casamento poderia haver uma proposta de continuidade, de encontros para jovens casais, para que nos primeiros anos do casamento algumas dúvidas fossem tiradas. Mesmo que um bom casal tenha dado uma excelente palestra lá no chamado cursinho de noivos, linguagem que temos que mudar, por favor, vamos procurar mudar essa linguagem, não é? Existe um caminho de preparação para o matrimônio, não é? A igreja já vem no Brasil falando há muito tempo que é preciso mudar essa linguagem. Mesmo que lá naquele cursinho algum casal tenha dito coisas belíssimas de como vencer uma briguinha ou outra, é preciso uma caminhada contínua de reflexão, muitas vezes de ajuda, de diálogo com outros casais também, de modo regular. Não basta uma palestra, né? Por melhor que ela seja. É preciso um caminho contínuo de conversão, de crescimento paulatino, não é? Ou um caminho gradual de crescimento, como o Papa Francisco lembrou, retomando uma noção de João Paulo II. Então vejam como é muito desafiante para nós. Nós talvez tenhamos a tentação de eficiência, de prestarmos uma palestra bem feita, etc. Mas é preciso parar para que a gente encontre as pessoas e muitas vezes as coisas não vão acontecer assim só no encontro, só no primeiro encontro ou já no primeiro encontro. Precisa de tempo, às vezes, para uma conversão, para uma mudança de concepção das coisas, para uma abertura de coração, para acolher a Cristo. E, mais ainda, se nós falamos de preparação, se nós falamos também de acompanhamento pós-matrimonial, nós estamos pensando na experiência com Cristo dentro de um contexto comunitário. Preparar alguém por preparar para dar um sacramento com a pretensão de que estamos acolhendo bem, se a gente não cria comunhão, não cria comunidade, tem uma lacuna muito grande. Se não tem encontro com Cristo e que esse encontro não se traduz numa vida de comunhão, como Cristo fez com seus apóstolos e os enviou também, né, para que pudessem pregar a boa nova, fazendo de outros, né, tornando outros também irmãos, porque batizados no Cristo, por isso em Cristo, irmãos e irmãs. Aí fica difícil, nós estamos passando bons, às vezes até bons conteúdos, mas que não se concretizam. Então vejam como que são vários desafios para nós. Lembro, para a pastoral familiar, sim, com a ajuda dos movimentos, serviços, sim, mas para toda a igreja nós temos que retomar isso hoje com uma força maior, com uma decisão maior, para que possamos avançar e estarmos também disponíveis para tantas pessoas aí que vêm até nós pedir o matrimônio, mas que precisam de um toque para a conversão, para a mudança de vida em relação à concepção do que seja o matrimônio. Depois a questão dos casos especiais, daquelas situações que são para nós desafiantes, talvez mais desafiantes, não é? Elas, claro, estão todas ligadas. Se não há uma boa preparação, se não há um bom acompanhamento, um bom apoio, um bom sustento comunitário, obviamente que nós vamos cair no problema do divórcio. Aliás, abro um parênteses aqui importante para todos vocês que me ouvem. É importante nós nos preocuparmos com a acolhida dos casais divorciados e casados, com certeza, e o Brasil está na frente desse trabalho. Digo para vocês com experiência que tenho a nível mundial também. Nós estamos bem adiantados no acompanhamento desses casais divorciados e casados. Agora, o que acontece no Brasil e o que acontece também no exterior é a falta de atenção da nossa parte na prevenção e na superação das crises. Nós não estamos disponíveis muitas vezes para acompanhar um momento de crise. Não sabemos às vezes como nos aproximar de alguém que está em crise. Às vezes somos até espectadores passivos de quem está passando por uma crise. Uma passividade às vezes não muito boa, porque vira curiosidade daquilo que está acontecendo na vida do outro, mas nós não tomamos uma decisão. Né? Repetimos muitas vezes na nossa cabeça, até inconscientemente,
que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas nós devemos, como irmãos e irmãs, estar atentos às dificuldades e nos aproximarmos. Se de tudo o outro, a outra que está naquela relação conflitual, de conflitos, não deseja que nós adentremos um pouco para ajudar, obviamente essa aproximação tem que ser feita com muita delicadeza, com muito amor. Se de tudo não quiser, nós vamos deixar a liberdade de cada um, mas procurarmos ter essa delicadeza, esse amor e também ajuda de profissionais em certos momentos. Temos que pedir às vezes a ajuda de um terapeuta de família, de um psicólogo para nos ajudar. Não há, às vezes, não temos todas as respostas, às vezes vamos ter que encaminhar. De onde a necessidade, que eu tenho dito muito pelo Brasil, da gente criar centros de escuta. Há alguns pelo Brasil, não é? Lembro aqui Florianópolis, por exemplo, na Catedral, que faz um belo atendimento. Mas em outros lugares também, muitas paróquias no Brasil, conheço aqui em Salvador, onde estou atualmente, mas conheço outras paróquias em várias partes do Brasil, tem alguém atendendo. É preciso melhorar esse local de atendimento de escuta, um ministério da escuta, que não precisa ser feito necessariamente pelo padre, pode e deve ser feito também por leigos e leigas. Nós esperamos que a partir do ano que vem nós possamos aí propor uma formação sobre o acompanhamento e aconselhamento conjugal e familiar, através do Instituto da Família, em parceria com a TV Século XXI, com a CNBB também e com a Universidade Católica, um curso de extensão. Mas aguarde, nos acompanhe. Ao final eu deixo o meu contato também para que você possa nos acompanhar e assim até receber também informações sobre essa proposta. Ou seja, locais de acompanhamento, disponibilidade da nossa parte, quer seja do padre, quer seja de leigos formados, não é? Quer seja de uma pequena equipe, é fundamental hoje. Mais importante também nos formarmos para isso. Há questões hoje de atualidade que são delicadas, que são espinhosas. É preciso uma convergência interdisciplinar, muitas vezes, de conhecimento para poder atender a alguns casais, algumas famílias que passam por dificuldades. Mas não é impossível, não é impossível. Os padres precisam também, nós precisamos rever com os nossos bispos como é que está a formação dos nossos seminaristas. O Papa Francisco lembra isso no texto. Então você que me acompanha, né, se é padre ou até bispo nos acompanhando, ou também se é alguém da pastoral familiar, coordenador, leve isso para o bispo, leve isso para o padre, né, que é preciso que nós já comecemos no seminário a formar os seminaristas no acompanhamento e aconselhamento conjugal e familiar. Deve-se haver cuidado, com certeza, porque nós não podemos nos emiscuir, ou seja, invadir a intimidade conjugal. É preciso que haja uma prudência e que tudo aquilo também que é trabalhado seja partilhado com discrição, com pessoas profissionais também para ter boas orientações, né? Então, ou seja, nessa área, nessa frente também que concerne os casos especiais, nós vamos ter que pensar também na questão das crises, e não só como acolhemos, mas como também vamos prevenir para que casais não cheguem até essa situação. Claro que vamos ter que nos questionar se em nossas comunidades, quando nós organizamos algo para a família, se nós envolvemos uma família monoparental. Eu acredito que muitas vezes não. Na família monoparental, quando só tem o pai com os filhos ou só a mãe com os filhos, muitas vezes se sente excluída. Por quê? É verdade que esse homem ou essa mulher sozinho com os filhos, ele está ainda numa perspectiva de encontrar alguém, e espera encontrar alguém. Mas ele precisa também ouvir temas, não é? Se formar a respeito da educação, da responsabilidade de pai, da responsabilidade de mãe, da relação entre trabalho e família, do tempo dedicado à educação e outros tantos temas. O mesmo a gente pode dizer para casais divorciados e casados, que tem uma família, que tem a responsabilidade de educação, como já dizia João Paulo II, e que o Papa Francisco agora continua colocando novamente para nós. Eles têm filhos muitas vezes, têm a responsabilidade de educação, eles também
têm momentos de tensão na vida conjugal, podem ouvir palestras, formações sobre o tema do diálogo, do perdão. Então vejam como que nós podemos sim incluir, como o Papa diz, né, integrar a fragilidade, as fragilidades que muitas vezes estão presentes em nossas famílias, em nossos encontros, em nossas formações. Ter o cuidado também de não fazer muitas formações separadas. É preciso sim fazer encontros próprios, apropriados para certos grupos, mas também ter momentos da família toda em conjunto. Várias experiências pelo Brasil, belíssimas, a gente vê, por exemplo, em momentos de festival de família, de grandes encontros de família. Lembremos a Semana da Família, promovida pela Pastoral Familiar, mas também pelos movimentos que têm cada vez mais assumido isso também como propostas, nossas igrejas particulares. A Semana da Família cresceu no Brasil, a Semana da Vida também em outubro, início de outubro, vamos viver agora a Semana da Vida, a Semana da Família. Nós também, ou seja, já vivemos a Semana da Vida, mas a Semana da Família todos os anos também é promovida. Aproveito para mostrar para você o Hora da Família, talvez você não conheça ainda, mas o Hora da Família é um livrinho com roteiros de encontros que pode ser adaptado. Esse aqui é do ano de, se eu não me engano, de 2015, tá? Mas é só a título de exemplo. Já falei que há tantos materiais que a Pastoral Familiar produz a nível de Brasil. Ou seja, essas frentes, né, estava falando dessas 3 frentes que a Pastoral assume como setores, são frentes para todos nós, para toda a igreja. Acolhida dos casais, divorciados, recasados, né, acolhida das viúvas, integração das viúvas também. Né. Claro que nós temos várias pastorais onde nós encontramos também, né, o rosto da família. E é verdade, todas as nossas pastorais tocam a família. Por isso a necessidade de termos o cuidado de não compartimentarmos por demais a ação pastoral, que haja uma pastoral orgânica e que se perceba talvez que a família está de modo transversal em todas elas e por isso a família precisa de uma atenção. Se eu trabalho a pastoral da criança, eu sei que estou tocando uma família, muitas vezes monoparental, onde há só a mãe cuidando de crianças, muitas vezes pobres, mas ali tem uma família. Então como é que nós anunciamos? Né? No desejo daquela mãe, daquela mulher que tem com certeza um desejo de união, de estabilidade, de comunhão, de doação. Ajudarmos para que o chamado desejo de família, durante os 2 sínodos foram essas 2 grandes reuniões mundiais de bispos do mundo inteiro com o Papa, ou melhor, entre eles, para depois propor ao Papa algumas conclusões sobre a família, e chegando às conclusões, o Papa assumiu para fazer esse texto que nós recebemos, que eu já citei, que é o texto da Amoris Laetitia. Então, esses 2 sínodos que duraram 2 anos de caminhada, teve consulta no mundo todo sobre o tema da família, falaram do desejo de família, que está no coração de todo homem, toda mulher, de toda pessoa, não é? Até mesmo quem pode ter dificuldades, não é, com a sua identidade masculina e feminina, tem um desejo de família. Então vejam como que é importante nós trabalharmos esse desejo de família, para que de fato a família se realize e até para ajudarmos mais a sociedade a perceber o quanto que a família também continua sendo célula base da sociedade, o núcleo base da sociedade, que não se fecha. Uma vez eu disse para um padre, a família é uma célula que não se fecha. Não é? O padre talvez estivesse um pouco com dificuldades nessa concepção. É uma célula, para a gente pegar aqui um exemplo da biotecnologia, né? A família é uma célula pluripotente, totipotente, né? Que se desdobra em outras e dá vida e gera outras células na sociedade. Ela é essa célula base, o Papa Francisco lembra, João Paulo II insistiu tanto também. Ela é a igreja doméstica. Por quê? Porque ela é também o núcleo eclesial que com outros núcleos formam a nossa igreja, né? E ela também, primeira responsável da educação cristã, primeira responsável também da educação, um tema de grande atualidade para nós, não é? Que eu acredito, em uma das nossas palestras, um ou outro dos nossos irmãos e irmãs tocaram no assunto,
A questão da educação é um desafio hoje também. O acompanhamento da escola, o Estado não pode se substituir à família. Lembrou o Papa Francisco agora no seu texto? Ele deve auxiliar a família, deve ser uma ação subsidiária, ou seja, a família é a primeira responsável, já dizia, continua ainda dizendo, afirmando a Declaração Universal de Direitos Humanos. Família é a primeira responsável da educação e do conteúdo que é dado a seus filhos também. Então, o Estado não pode pretender se substituir a família nesse sentido. Então vejam como que temos aí muitos desafios, mas temos também um desejo de família que nos anima. Nós podemos, às vezes, ficar um pouco desanimados com tantas dificuldades que nós experimentamos a nível de organização interna da igreja, da pastoral, de apropriação das funções, de tensões entre pastoral familiar e movimentos, de rupturas que nós experimentamos até no seio da nossa própria família. Tudo isso nos desanima, nos toca diretamente, obviamente, porque nós somos pessoas, né, também com o coração, temos sentimentos também, e nós às vezes nos decepcionamos, nos desanimamos. Agora, nós devemos sempre pedir a Deus também o ânimo novo, porque Ele que nos encoraja a continuar. Né? Por que nós continuamos a falar de solidariedade, né? De um mundo mais solidário, de um mundo mais de paz, né? Sem violência? Por quê? Porque nós temos uma esperança. Né? Se nós fôssemos ver tudo que acontece à nossa volta, nós pararíamos, né? Porque quanta violência ainda enquanto nós falamos de paz, quanta ganância, quanto egoísmo, enquanto nós estamos pregando a solidariedade. Né? Então, não é porque nós percebemos as dificuldades e que elas, não é porque elas existem que nós devemos mudar o discurso. Nós mantemos uma esperança. Nós mantemos uma esperança porque é o desejo que está no nosso coração. Desejo de paz, desejo de comunhão, desejo de solidariedade. E para a maioria das pessoas, para todos nós, também um desejo de família que permanece no nosso coração, né? Ainda que alguns escolham uma via de vida consagrada, fica sempre aquela tensão aberta também, porque mantemos relações com as famílias, com as nossas famílias, percebemos o quanto que a família nos acompanha na nossa história, faz parte da nossa história, me refiro aos consagrados, mas todos os outros, né? Os jovens, em muitas pesquisas no Brasil, na Itália, na França e em outros países, têm manifestado esse desejo de família, o valor da família em primeiro lugar, antes de trabalho, antes de lazer, antes até mesmo do sexo, antes até mesmo de uma profissão, vem a família como primeiro valor, e o desejo de uma vida estável com alguém, de construir um projeto de vida. Obviamente que nós nadamos contra a corrente. Eu costumo dizer que não só nadamos contra a corrente, né? Mas somos como aqueles peixes que na época da desova, né, tem que subir correntes e se debater até com corredeiras, contra as corredeiras. Né? Assim somos nós também, que para sobreviver, a gente vai então fazer todo um caminho também muito, às vezes, difícil, né? Mas não impossível. Não impossível, para que a sobrevivência da família permaneça para nós uma grande alegria. A alegria do amor, dizia o Papa, é o que nós queremos transmitir, a alegria da vida de comunhão, apesar das dificuldades que ela pode ter, que ela pode trazer, mas é na vida de comunhão que nós crescemos. É na vida de comunhão que a liberdade realmente amadurece. Não há liberdade que seja vivida isolada. A liberdade é relacional. As nossas liberdades se relacionam, nós crescemos em liberdade pela comunhão, na comunhão. E a família é o primeiro núcleo de comunhão que o ser humano experimenta. Pode ser difícil muitas vezes, pode ser um local de nós, né? Onde há nós ali, mas os nós devem ser desatados, não é? Pela graça de Deus, pela ação também de cada um de nós, com o auxílio da graça de Deus. É o que nós queremos pedir a Jesus Cristo que Ele nos ajude nisso. Então eu concluo essa minha fala relembrando
nossa missão também com o Instituto da Família. Eu tenho viajado pelo Brasil prestando assessoria em nome do Instituto da Família, em parceria muitas vezes com a Pastoral Familiar. Nós continuamos, estamos à disposição para isso também, jamais no sentido de uma supervalorização do nosso trabalho que nós fazemos aí pelo Brasil afora, mas no sentido de realmente procurarmos acompanhar concretamente as situações concretas do dia a dia da vida de cada um. Você, se procurar pelo meu nome na internet, encontrará Padre Rafael Cerqueira Fornazier, encontrará ali meios de entrar em contato conosco, procurando também os contatos do Pontifício Instituto da Família na Universidade Católica, encontra ali os nossos contatos também. Nós também temos procurado oferecer vários materiais para nos ajudar na nossa ação pastoral e na pastoral familiar também. Continuamos a nossa parceria também com a pastoral, porque o Instituto, segundo os estatutos da pastoral familiar, presta um serviço de assessoria pedagógica à pastoral familiar no Brasil, à Comissão Nacional da Pastoral, e nós queremos continuar. Então vamos juntos enfrentar esses desafios. É a nossa vida, é o nosso trabalho, é a nossa missão, enfrentar desafios. Não vamos cruzar os braços por isso. Nós vamos de desafio em desafio, com a graça de Deus, procurando deixar que, ou melhor, procurando ver que o nosso objetivo é o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, na comunhão, na vivência comum dessa alegria do amor que as famílias querem experimentar e querem transmitir ao mundo. Muito obrigado, que Deus abençoe você que está acompanhando esse nosso congresso, que Deus abençoe a todos nós e as nossas famílias. Um grande abraço.